Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, que está começando agora em sua transmissão através do canal do NEP Paulo de Tarso. Esse é o nosso estudo de número 123. Continuaremos a estudar a terceira parte da obra, essa parte que nos apresenta as leis morais. E continuamos o estudo do seu 11º capítulo. Capítulo que tem o título da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Hoje nós vamos nos concentrar sobre as questões que vão de 886 até 892. E essas questões compõem os dois últimos itens do capítulo 11. Portanto, iremos terminar o capítulo 11 hoje. E esses dois últimos itens são caridade e amor do próximo e amor materno e filial. Antes de começarmos, convido os caros amigos à nossa prece inicial. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos preencher as nossas mentes com a imagem do Divino Amigo Jesus, o amado Mestre, sempre muito bonito, em sua túnica branca, seus cabelos longos, seu olhar amoroso. E vamos nos dirigir a Ele em agradecimento. Muito obrigado, amado Mestre, pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em Seu nome, de nos reunirmos em torno dos ensinamentos dos espíritos superiores que foram codificados por Kardec. Então, Senhor, nesse momento, por Sua misericórdia, prepare cada um de nós para que possamos absorver bem esses ensinamentos, renovando as nossas forças morais e físicas, para que possamos dar seguimento às nossas vidas no cumprimento da lei divina. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos e que assim seja. Então, meus amigos, nós já iniciamos, já trabalhamos um pouco o contexto desse 11º capítulo, já estamos ao final dele, e fizemos anteriormente aquela relação da lei de liberdade com a noção de justiça, né? E o complemento da justiça com as ideias de amor e de caridade. Nós vimos que a verdadeira liberdade é aquela que é justa, é aquela que escolhe naturalmente o amor e a caridade. E estudamos anteriormente, em nosso último encontro, a justiça e os direitos naturais. Agora nós temos como complemento, como fechamento, por que não dizer uma conclusão do capítulo, as ideias da caridade, do amor ao próximo, nas relações gerais do nosso dia a dia, e a grande conclusão chegando no item amor materno e filial. Então, nós temos aqui o complemento da lei de justiça com o amor, a caridade, e na expressão máxima do amor e da caridade, que é essa relação filial, essa relação entre pais e filhos. Dessa forma, Allan Kardec fecha esse 11º capítulo de O Livro dos Espíritos. Muito bem, então vamos às questões de hoje, iniciando aqui pela questão de número 886. Notemos que essa questão é muito significativa, é uma das questões mais importantes de O Livro dos Espíritos, porque nós já sabemos que o grande objetivo da doutrina espírita é nos conduzir à nossa reforma íntima, ao nosso progresso moral. Portanto, essa terceira parte é o grande centro de estudos para nós que somos espíritos educandos no Espiritismo. Desse modo, nós temos nessa parte a parte do Livro dos Espíritos que mais nos toca diretamente no que diz respeito à condução de nossas vidas terrenas. Muito bem, vimos na questão 625 que o grande modelo e guia para todos nós, o tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, é mais ou menos assim a questão 625, é Jesus. Então, quando nós estudamos
a doutrina moral, nós estamos nos concentrando sobre os ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Inclusive, vale um pequeno parêntese aqui. Nós dissemos no início do estudo dessa terceira parte que a obra que expande ou que aprofunda os estudos morais é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu convido os queridos amigos, quando em casa mais tarde, a abrirem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual nós lemos o objetivo desta obra. E ali encontraremos no primeiro parágrafo Allan Kardec dizendo claramente que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta é a doutrina moral de Jesus. De um modo muito bonito, inclusive, é apresentada essa informação nesse primeiro parágrafo. Fica como uma leitura complementar para, para daqui a alguns momentos, né, quando terminarmos o nosso estudo. Então, estamos estudando o modo como Jesus nos ensina a nos conduzirmos moralmente. Desse modo, a questão 886 inicia o estudo da caridade justamente evocando mais uma vez a personalidade de Jesus e seus ensinamentos. Notemos que Kardec pergunta sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade. Kardec quer o melhor sentido, o único sentido, o verdadeiro sentido. A palavra que Kardec usa é uma palavra excelente, né, para a condução da resposta. Ele quer o verdadeiro sentido da palavra caridade. Porque entre nós homens, nós podemos divergir, nós podemos, por algumas vezes, discordar do que seja a caridade. Então, nós devemos entendê-la da forma como o nosso guia e modelo a entendeu e a ensinou. Então, a pergunta é extremamente significativa, porque quando nós, adeptos da doutrina espírita, aprendizes de Kardec, seguidores do Cristo, compreendemos e interiorizamos essa resposta, nós temos um ganho significativo para as nossas vidas. Então vamos à resposta, né? Como é que Jesus entendia a caridade? E a partir disso nós vamos perceber que devemos praticar a caridade dessa forma. A resposta é curta, né? Ela vem em uma frase só: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A primeira coisa que a gente nota nessa resposta é que ela traz três virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Ouvimos com frequência no meio espírita as pessoas nos lembrarem que há uma forma muito interessante de a gente lembrar essas três virtudes contidas na resposta. Se a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas virtudes, né, benevolência, indulgência e perdão, nós temos B e P, o famoso BIP. Quando a gente quiser fazer a caridade, a gente lembra do BIP. Benevolência, indulgência, perdão. E notemos que benevolência para com todos. Para com todos. As características da virtude e da forma como ela precisa ser praticada estão logo na sequência de cada uma das virtudes. E interessante que a gente recebe uma orientação clara sobre como nós devemos conduzir cada uma dessas virtudes. Então, a benevolência é para com todos. E a indulgência, onde é que ela se faz? Ela se faz diante das imperfeições dos outros, porque diante de nossas imperfeições, nós temos um outro tipo de compromisso. Nós temos um compromisso de identificação e depois de corrigenda para as nossas imperfeições. Para com as imperfeições dos outros, nós temos a indulgência. É aquele que vê, mas não julga as imperfeições alheias. E notemos, né?
que é muito importante essa condução, porque na condução nós temos o indicativo de como nós praticamos a virtude. E depois o perdão das ofensas. O perdão das ofensas, que é algo muito difícil para espíritos do nosso grau evolutivo. Muito difícil. No entanto, está colocado aqui como a caridade na forma como Jesus a entendia. Eu vou fechar um pouquinho a resposta para a gente poder refletir sobre a seguinte situação. Não é fácil desenvolvermos benevolência para com todas as pessoas, porque a benevolência tem que ser essa virtude, essa predisposição interna que representa a intenção de fazer o bem, essa intenção que é movida por compaixão, por empatia, por generosidade e que é algo voluntário do próprio espírito. Então, a benevolência é algo que nasce do interior e que faz com que nós tenhamos uma atitude que, de fato, faz com que nossas relações interpessoais sejam melhoradas. Claro, na medida em que só se produz o bem ao outro. Então, a benevolência, ela nasce internamente e nos conduz àquilo que nós chamaremos mais tarde de beneficência. A beneficência é, de fato, a ação de fazer o bem, a ação de cumprir esse dever ético, esse dever moral, de realmente desenvolvermos ali uma responsabilidade social na ação do bem. Então, benevolência, né? Uma pessoa sente vontade de ajudar uma pessoa que está em dificuldade, porque sente por ela empatia e tem bondade suficiente para ser benevolente. A benevolência é um movimento interior que leva à beneficência, que é o movimento complementar, que é a ação. Então, benevolência para com todos. Nós devemos ter um impulso do bem para com todas as pessoas. É claro que esse impulso tem que ser completado com a beneficência, né? Com a ação no bem. Mas vejamos que esse impulso é algo interno. Então precisa ser construído em cada um de nós. Depois nós temos a indulgência. Como é difícil para a gente olhar para uma característica do outro que nos desagrada, para uma característica do outro que nós julgamos ser injusta. Essa pessoa é uma pessoa que ela é muito egoísta, ela quer tudo para si, isso é injusto. E nós já vimos no estudo anterior, não é? Que essa questão da justiça, do que é justo, está gravada em nós. Nós temos condições de identificar aquilo que é justo, daquilo que é injusto, apenas no primeiro olhar, no primeiro reflexo, muitas vezes. Então, a indulgência consiste sim, nesse reconhecimento de que há a imperfeição no outro, mas que apesar disso, apesar de eu reconhecer a imperfeição no outro, eu não posso julgar. Eu tenho esse olhar de uma pessoa que acolhe a imperfeição do outro, que acolhe a personalidade do outro da forma como ela é, que convive bem com essa personalidade, que não julga, que não descarta, que não aparta, mas que busca incluir essa outra pessoa, embora ela tenha características que nós julgamos como características de uma pessoa imperfeita. E isso será desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo em diversos argumentos, e um dos mais belos é o seguinte: ora, somos todos imperfeitos, então nós também precisamos da indulgência. Então, dar a indulgência é também oferecer oportunidade de sermos beneficiados com a indulgência. Então, veja, a indulgência também é algo interno, é algo que tem que partir do íntimo do espírito. Com o perdão, então, a mesma coisa. A pessoa nos ofende e nós perdoamos a ofensa, porque a atitude do outro nós não julgamos.
A ofensa é uma dor íntima. Eu sou o ofendido. O outro disse uma palavra, cometeu um gesto, fez uma fofoca, que me feriu, que me causou uma ofensa. A ofensa está em mim. A atitude do outro, quando perdoada, cura em mim a mágoa, cura em mim o desejo de vingança, ou seja, tira de mim a ofensa, o sentimento de ter sido ofendido. Então, o perdão também é algo interno. Vejamos, amigos, que nós paramos bastante tempo aqui nessa questão 886 para podermos dizer que duas coisas, né? Para podermos dizer duas coisas. A primeira delas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, quando nos apresentam a lei moral, eles nos apresentam a lei moral com aquilo que ela tem de mais puro. A lei moral é a lei do devir, é a lei daquilo que deveria ser. Eu deveria ser benevolente, indulgente e uma pessoa que oferece perdão. Eu deveria ser assim. Eu devo me tornar uma pessoa assim. Então, quando nós olhamos aqui, nós estamos olhando para o ideal, para aquilo que devemos alcançar. Então, não nos assustemos com o grau de dificuldade dessas coisas que estão sendo ditas aqui. Elas são ditas da forma como Jesus as entendia e as ensinou. Elas são um objetivo a ser alcançado por cada um de nós, né? Nós não precisamos ser completamente benevolentes, indulgentes e pessoas adeptas do perdão agora. Nós precisamos nos esforçar nesse sentido, de sermos o tempo todo benevolentes, indulgentes e de perdoar. Embora não consigamos o tempo todo, né? É um exercício para nós. Essa é a primeira constatação. A segunda é a seguinte: como nós pudemos perceber, essas três virtudes dizem respeito a um movimento interno do espírito. Ela pouco tem a ver com o que está no exterior. Embora notemos que a prática aqui seja a prática da caridade. E o Evangelho nos ensina, né, que nós devemos começar a caridade por nós mesmos, assim como o amor por nós mesmos, amar a nós mesmos. Depois amamos o outro da forma como nos amamos. A caridade, a mesma coisa. Ela começa por nós. Ela começa por nós. Tanto que, se é um movimento interno, nós somos capazes de identificar que cada uma dessas três virtudes corresponde a uma de nossas faculdades essenciais. Cada uma delas a uma de nossas faculdades essenciais. A benevolência está ligada diretamente à faculdade da ação. Eu sou benevolente e preciso completar a minha benevolência com a beneficência, com o bem que eu faço ao outro. Então, a benevolência está ligada à faculdade de agir. A indulgência está ligada à faculdade de pensar, de raciocinar. Eu reconheço a imperfeição alheia. Em reconhecendo a imperfeição alheia, eu sou indulgente. Eu permito ao outro ser imperfeito. Eu não julgo a imperfeição alheia. Até pelas informações que nós temos da doutrina, né? Que vem como grandes auxiliares para esse não julgar. Eu sei que a pessoa é um espírito imortal que está em marcha de progresso, exatamente igual à minha, que tem dificuldades exatamente iguais às que eu tenho, que tem as suas responsabilidades, seus deveres, como eu também tenho os meus, que falha exatamente como eu falho, mas que também ama, que também cresce, que também produz, que também é um filho de Deus. Então, a indulgência está ligada ao raciocínio, ao pensamento, enquanto que o perdão está ligado ao nosso emocional. Eu me sinto ofendido e devo tratar o meu emocional ao ponto de perdoar, de não sentir mais a ofensa. Então, benevolência se relaciona à ação, indulgência ao pensamento e perdão ao sentimento, completando assim todas as faculdades de que disponho na minha vida. Não existe outra faculdade para o espírito a não ser essas três. As faculdades essenciais, pelo menos, não é? Faculdade essencial de pensar, de sentir e de agir.
E notemos o que é caridade, então, para Jesus, a partir desse raciocínio. Jesus está dizendo o seguinte para nós: entrega ao teu próximo o melhor da sua ação, o melhor do seu pensamento, o melhor do seu sentimento. Entrega ao seu próximo tudo o que há de melhor na sua essência. Entrega-te amorosamente ao teu próximo. Esse é o dever do cristão. Dar tudo o que temos de melhor em nossa essência para o nosso próximo. Isso é caridade conforme Jesus a entendia. E essa visão, a respeito dessa resposta de O Livro dos Espíritos, certamente modifica profundamente nossas vidas. E nos serve a grandes reflexões, né? Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a grande bandeira da doutrina, fora da caridade não há salvação, agora a gente entende por que não há salvação fora da caridade. Porque só na prática da caridade, como Jesus a ensinava, é que eu consigo o progresso das minhas faculdades essenciais. É que só através da prática dessa caridade é que eu realmente ajudo o próximo. Eu cresço, eu progrido e também ajudo o próximo a progredir. É maravilhosa e extremamente profunda essa resposta de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec vai comentar dizendo que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Por quê? Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Ainda vale mais esses dois destaques do comentário de Kardec que vem na sequência. Escreve Kardec que a caridade, segundo Jesus, não é só a esmola, que ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Sejam quaisquer forem eles, claro, olhando do ponto de vista da nossa sociedade, né? Inferiores, iguais ou superiores. Então, pudemos perceber justamente isso, né? Explorando a resposta que traz o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Muito mais do que esmola, abrange todas as nossas relações. E depois Kardec escreve, para terminar aqui o seu comentário, que quanto mais lastimosa seja a posição do homem, maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Então, quanto mais dificuldade a pessoa tem, mais nós devemos ter para com ela benevolência, indulgência e perdão. Encerra Kardec dizendo: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. E vejam que aqui esse inferior, superior, claro que não é nenhum tipo de separação que a doutrina espírita faça. Não, de modo algum. É a constatação de que muitas vezes a pessoa está em inferioridade emocional, por exemplo. Ela está muito abatida e eu tenho o meu emocional equilibrado em determinado momento. Tenho deveres para com ela. Ela pode estar em inferioridade financeira, em inferioridade intelectual e nos diversos tipos de inferioridade que fazem com que a humanidade conviva para que todos possam auxiliar uns aos outros a crescer, não é? Então, é, é a questão realmente de um poder abraçar ali a dificuldade do outro, podermos seguir juntos. Sigamos, né? Questão 887. Kardec expande agora essa noção da caridade para e do amor, né, para com os inimigos. Lembrando, né, Jesus disse: "Amai mesmo os vossos inimigos". E Kardec coloca um problema aqui. Ora, isso não é contrário às nossas tendências naturais? Será que essa inimizade não virá de uma falta de simpatia entre esses espíritos? Então Kardec está perguntando aqui, né? Olha, bom, tem o mandamento de Jesus, que é um mandamento forte, poderoso, amar até mesmo os inimigos, mas isso parece ser contrário à nossa tendência natural. Existem antipatias que
que regem muitas vezes a vida humana, como que a gente lida com isso? E a resposta vem nos ensinando o que é amar o inimigo, que Jesus ensinou. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que amar o inimigo é perdoá-lo, que é retribuir o mal que ele faz com o bem. Isso é amar o inimigo, segundo Jesus ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina exatamente isso, dizendo que não dá para a gente devotar amizade e confiança a uma pessoa que nos quer e que nos faz o mal. Portanto, não amar o inimigo não implica um amor terno e confiante num primeiro momento, mas na verdade é o perdão da ofensa, a indulgência de suas imperfeições, a benevolência para com ele, a retribuição do mal que ele nos faz com o bem. Vale uma lida, sim, com muita atenção no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que nos fala sobre a misericórdia. Esse capítulo é belíssimo. Capítulo Bem-aventurados os misericordiosos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Salvo engano, é o capítulo 11. Por ali, né? Capítulo 10, capítulo 11. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo, ele ensina que a misericórdia é uma virtude que se compõe de outras virtudes, e uma delas é o perdão. E o misericordioso é aquele que perdoou, é aquele que restitui o mal com o bem e é aquele que se alegra com a benesse que o inimigo recebe. Olha só o grau de ensinamento moral que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que vem como complemento aqui desses ensinamentos. Imagine você que a pessoa te deseja o mal, que a pessoa te fez o mal, que a pessoa depois ganhou na Mega Sena, ficou milionária e você fica feliz porque ela ganhou na Mega Sena. A pessoa tem sucesso na vida, né, em alguma coisa, e a gente fica feliz porque essa pessoa teve sucesso na vida. É estar genuinamente feliz com o sucesso daquele que nos quis o mal. E vejam que interessante que é isso, porque a gente pode pensar que isso é muito difícil de ser realizado, de fato é para nós. Nós temos ainda os resquícios, né, de orgulho, de egoísmo que precisam ser tratados em nós, e na verdade é isso que nos dói como ofensa. E, entretanto, se nós chegarmos a esse patamar, o grande beneficiado será cada um de nós, que ficou feliz, porque a benesse do outro é dele. Já vimos na lei de justiça e dos direitos naturais que existe o direito de posse. Se ele ganhou na Mega Sena, se ele recebeu uma grande benesse da vida, isso lhe pertence. Se lhe pertence, o que nos resta é sermos felizes com aquilo que o outro detém. Estarmos felizes e genuinamente felizes. Porque se a gente tiver inveja do que o outro tem, nós estaremos em sofrimento. O sentimento de inveja é um sentimento que traz sofrimento. Então, há um bem-estar geral na convivência, nas relações humanas, ensinado aqui em O Livro dos Espíritos e insistimos, né, expandido no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que esse sacrifício nos torna moralmente superiores a outras pessoas e que nos torna pessoas felizes, que nos torna pessoas aptas à convivência com qualquer outro tipo de pessoa. Nós temos um comentário do Espírito Emmanuel no livro Religião dos Espíritos a essa questão de número 887. Emmanuel escreve o seguinte: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Que bela passagem, né? Se nós tivermos amor, o nosso coração é uma chama divina que dissipa as trevas. E lembrando que se a chama é o nosso coração,
Primeiramente nós somos aquecidos, primeiramente nós somos iluminados, né? E Emmanuel cita algumas questões de indulgência e de amor, e de perdão e de benevolência na nossa concepção de vida. Ele diz que quando nós encontrarmos um caluniador, nós veremos nele uma alma invigilante. Quando nós encontrarmos uma pessoa maldizente, veremos nessa pessoa uma criatura desprevenida, enlouquecida pelo veneno da crueldade. Quando nós encontrarmos um viciado, identificaremos nele o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel que arruína a si mesmo. Olha que passagem essa. O viciado é uma pessoa que voluntariamente caiu numa poça de fel que arruína a si mesma. Percebemos? Não precisamos condenar ninguém, não precisamos julgar pessoa alguma. É um outro olhar, é uma outra visão a respeito da vida. Emmanuel ainda escreve que a gente vai reconhecer na ignorância uma manifestação contrária à justiça e que nós veremos que dela decorre a delinquência, o desespero, o deserto do desespero, escreve Emmanuel, mas que isso faz com que a pessoa ela mesma viva em um ambiente deplorável. Então, é o mal para ela mesma. Encerro com mais um pequeno trechinho de Emmanuel. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível a bênção da vida eterna. Então, Emmanuel nos dá uma aula profunda sobre interpretação da vida, sobre reconhecimento da realidade, sobre dever moral que nós temos diante dessas circunstâncias todas que ele apresentou, né? Retornemos ao nosso texto e vamos pegar novamente aqui a nossa linha de raciocínio, né? Caridade e amor do próximo. Começa com a caridade, passamos pelo amor do próximo, no extremo, né, do amor ao inimigo, e agora vamos analisar a questão da esmola. Kardec pergunta o que se deve pensar a respeito da esmola, e nós temos a questão 888 dividida em duas partes. Essa primeira pergunta e a 888A. E essas duas respostas são assinadas por São Vicente de Paulo. Uma das poucas respostas de O Livro dos Espíritos que traz assinatura, né, de um só espírito. Essa é uma delas. E, portanto, vale bastante a pena que nós possamos refletir sobre ela com bastante carinho. O que se deve pensar sobre a esmola? Responde São Vicente de Paulo. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então vejam só, né? Aqui uma abordagem geral sobre a questão da esmola, dizendo primeiramente que a pessoa que está pedindo esmola, ela passa por uma degradação dupla, né? Que é física e moral. Ela se embrutece. E justamente nós observamos isso nas pessoas que, infelizmente, precisam chegar a esse extremo. Quando nós nos deparamos com as pessoas, elas são mesmo pessoas embrutecidas, que elas se sentem física e moralmente como pessoas que estão no último, no fundo do poço, para usar, né, a expressão popular. E isso é uma coisa que tem uma responsabilidade da sociedade. A sociedade que se baseasse na lei de Deus e na justiça proveria uma boa vida ao fraco, uma vida que não o humilhasse.
E o fraco aqui pode ser o fraco físico, o fraco moral ou o fraco que é moral e fisicamente fraco. Intelectualmente fraco, muitas vezes. Pessoa que não teve um acesso a oportunidades dentro da sociedade. A sociedade deveria assegurar a existência dessas pessoas. Pessoas que muitas vezes realmente não podem trabalhar. A vida delas não deveria ficar à mercê do acaso. É muito bonita essa passagem, né? Então, quando nós olhamos para isso, nos dá uma sensação de que realmente há algo que deve ser perguntado na sequência, que é justamente o que Kardec pergunta. Olha, por acaso você reprova a esmola? Porque quando a resposta vem a essa primeira pergunta, ela apresenta um quadro geral e diz: bom, esmola não deveria existir? É uma responsabilidade cristã prover a vida de todos. Acabamos de ver, né? Que a gente deve devotar amor ao inimigo, que a caridade dar o melhor de si para todos. O que dirá então nas coisas materiais, que são as coisas que deveriam ter menos valor nesse mundo para nós espíritas, né? Uma sociedade fundamentada na lei de Deus, baseada na lei de Deus e na lei de justiça, deveria prover a todos eles. Então Kardec pergunta: você reprova a esmola? E a resposta vem nos seguintes termos: não. O que merece reprovação não é a esmola. A esmola, muitas vezes, infelizmente, é o único alento que essa pessoa tem, né? O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. Então vejam só, a gente vai complementar essa resposta daqui a pouquinho com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas olha o que faz o homem de bem, ele não espera o garoto do semáforo pedir. Ele não espera aquela pessoa que está jogada na calçada estender a mão. Ele não espera o desafortunado cruzar o seu caminho. O verdadeiro cristão vai ao encontro dessas pessoas. Quantas vezes não vemos as pessoas desviando de calçada, mudando de calçada, desviando de caminho, para não cruzar com esses quadros de profundo sofrimento que estão em nossa sociedade? O dever do cristão é diferente. O dever do cristão é atravessar a calçada e ir ao encontro. É procurar o desafortunado. É oferecer a ele aquilo que se possa dar. Muitas vezes não temos recurso financeiro, não importa. Se nós dermos um momento de atenção, se nós dermos a essa pessoa uma bala que temos no bolso, um sorriso, uma palavra de incentivo, já é uma caridade cristã. Então a nossa atitude diante desses quadros deve ser modificada profundamente. Todos nós, enquanto cristãos, né? Então o que merece reprovação não é a esmola, é a nossa sociedade, é a nossa atitude, é aquilo que nós entendemos a respeito da vida, né? A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Daqui a pouquinho a gente vai completar, mas tem uma relação muito próxima com essa frase seguinte: duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Daqui a pouquinho a gente vai entender essa questão do serviço prestado com delicadeza, né? Porque se for um serviço prestado com altivez, com arrogância, né? O coração pouco participa. Vejam que São Vicente de Paulo lembra que a ostentação é algo que não é agradável aos olhos de Deus, que tira o mérito do benefício que foi feito. A gente dá esmola, mas a gente ostenta. Mas o coração não participou, não teve empatia. Isso tira o mérito do benefício que a gente deu. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Né? Caridade sem orgulho.
Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Olha só a distinção aqui, né? Esmola nem sempre é beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Dar esmola nem sempre é fazer beneficência. Por quê? Porque às vezes a gente dá com ostentação, às vezes a gente não teve empatia, às vezes a gente deu alguma coisa, mas deu de forma equivocada, né? A gente deu de forma equivocada. Nós demos para nos livrarmos da pessoa, justamente para seguirmos logo o nosso rumo, sem precisar dar atenção. Então foi uma esmola fria, né? E muitas vezes, quando isso acontece, não é verdadeira beneficência. Não houve um ato de benevolência movendo a ação beneficente. Houve apenas um ato de exclusão. Eu dou a esmola para me livrar da situação, né? Encerra São Vicente de Paulo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior para o qual tem de cumprir os mesmos deveres. Sede, pois, caridosos. Mensagem excepcional de São Vicente de Paulo, né? Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. É uma instrução, meus amigos, que vale muito a pena nós relermos com mais atenção em casa e tomarmos como guia para a nossa existência no que diz respeito a esse contato com os nossos irmãos menores, né? Que vivem as misérias do espírito ou da matéria. Vamos para a última questão dessa parte do livro, a questão 889. Kardec pergunta se não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Ou seja, tem responsabilidade, né? Foram muitas vezes imprevidentes, não administraram a própria vida, não a própria vida material. Muitas vezes nós vemos irmãos em situação de miséria, em situação de mendicância, porque não suportaram abalos emocionais, por exemplo. Não conseguiram administrar sua própria vida. Então, não existem pessoas que estão assim condenadas por sua imprevidência, por sua própria responsabilidade? A resposta diz que sim, mas que uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus e então não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta, de um processo educacional que possa orientar todos. Educação que alcance todas as pessoas. A mão estendida que realmente tire a pessoa de uma situação de profundo sofrimento, lhe dando a oportunidade de recomeçar. E por isso, nós temos uma grande responsabilidade social quando nós estudamos a caridade, porque é parte da vida do cristão doar. O grande dever do cristão é doar-se aos outros. Essa doação certamente começa nos círculos mais íntimos, quando nós percebemos que alguém não alcança o nosso grau de raciocínio, quando alguém é necessitado de nossa palavra de incentivo, quando alguém precisa de acolhimento moral. E é um exercício de desenvolvimento para nós todos os dias, porque é difícil às vezes acolhermos um filho necessitado, porque nem sempre compreendemos a necessidade dele ou dela. Então, também é dever do filho, às vezes, entender que o pai tem suas limitações, ou os pais têm suas limitações. Mas vejam, de um modo geral, o olhar carinhoso para com o outro é algo que precisa ser desenvolvido. Certamente nós não o temos no seu máximo grau em cada um de nós. Então, que nós possamos lembrar das palavras aqui de São Vicente de Paulo, que nós possamos não desprezar a ignorância, o vício, a mazela moral, a mazela emocional,
que nós devemos nos aproximar dessas pessoas de forma branda, de forma benevolente, para que possamos ser para com eles pessoas dóceis e úteis. Que aprendizado esse, né, de elevação espiritual mútuo para todos nós. Bem, eu disse que eu citaria a passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, e justamente está no capítulo, né, que traz a frase citada agora há pouco aqui por São Vicente: não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item fazer o bem sem ostentação. Dizíamos, né, agorinha há pouco que retomaríamos a questão desse modo de fazer a benevolência sem ostentação. Vamos fazer de passagem, né, porque o nosso tempo aqui também é um tempo curto, mas apenas para que nós possamos nos lembrar. Nessa instrução, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a beneficência, olha só, a beneficência, né, a atitude de beneficiar o outro, quando é feita sem ostentação, tem duplo mérito. Ela é, ao mesmo tempo, uma caridade material, porque deu ao necessitado o recurso material que ele precisava, mas é, ao mesmo tempo, caridade moral. Falávamos a respeito do serviço, né? E quando se faz a caridade desse jeito, ou a beneficência desse jeito, a gente propõe à pessoa aceitar o benefício que nós estamos oferecendo a ela, sem que ela seja ferida em seu amor próprio, sem que ela se ressinta da sua situação. Dessa forma, ela tem a sua dignidade preservada. Ela está, na verdade, aceitando um serviço. É transformarmos a esmola em serviço. É encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor. Esse é o ensinamento dessa passagem do Evangelho. Cito mais uma frase: a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem prestam serviço. É comum ouvir de pessoas como professor, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, frases do tipo: obrigado por me deixar ajudá-lo. Obrigado por me dar a oportunidade de lhe dar algo de mim. Agradecer aquele que pediu, oferecendo a ele um serviço. Fico feliz em servi-lo. Em histórias maravilhosas, né? Não só do Dr. Bezerra de Menezes, mas como de outros espíritos, certa vez, encarnados e desencarnados também, certa vez o Dr. Bezerra de Menezes deu o seu anel de formatura para que uma pessoa, penhorou, né, seu anel de formatura como médico, para que uma pessoa pudesse ter medicamentos. Certamente ele não fez isso com ostentação. E nós que somos espíritos aprendizes da caridade, quanto que nós podemos nos engrandecer moralmente quando tomarmos essa brandura em nosso coração e essa forma de ação para com as pessoas que nos pedem. Se nós nos colocarmos de fato como serviçais, como servidores dessas pessoas, estaremos sendo também servidores do Cristo. E certamente a sociedade terrena não irá nos notar. Não conseguiremos com isso mais likes no YouTube, mais seguidores no Instagram, não teremos grande reconhecimento social, não esperemos nada disso. No entanto, os olhos de espíritos como São Vicente de Paulo, os olhos do Cristo, os olhos de espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, esses olharão para nós com bastante atenção. E acho que é um pouco disso que a gente precisa para as nossas vidas terrenas, não é? Bem, vamos para o item final do estudo de hoje. Nós vamos encerrar esse capítulo com o item amor materno e filial. Kardec pergunta se é uma virtude o amor materno ou se ele vem de um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais.
o que é o amor materno. Esse amor tão puro, tão sublime, né? Tão incondicional, talvez o amor mais próximo do amor que o Cristo ensinou aqui na Terra. O que é esse amor, né? Ele é uma coisa e é outra, porque uma mãe é um espírito encarnado, ela tem sim em si alguma coisa dos instintos animais próprios do ser humano, não é? Então ele é instinto, sim, mas é também uma virtude. Vamos lá. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, lei de conservação muito próxima ao instinto, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando o filhotinho cresce, né? Aí, o filhotinho já é independente do amor da mãe, né? No reino animal. Via de regra, né, gente? No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Pronto, está explicado, né? A mãe se devota, a mãe é abnegada, ela esquece de si mesma muitas vezes para servir o filho. Quantas vezes nós vemos mães abrindo mão de um alimento para que seu filho possa se alimentar? Mães abrindo mão do descanso para ninar uma criança à noite. E assim, entre diversas outras situações que nós podemos identificar que realmente o amor materno é algo singular no planeta Terra. Os presídios, dentro dos presídios, no Dia das Mães, elas não faltam a visitar seus filhos, porque para com os filhos elas sabem muito bem o que é benevolência, indulgência e perdão. Embora não seja muito fácil de dirigirmos essas virtudes a outros, quando se trata de filhos, muitas vezes esse instinto materno, essa virtude materna, essa ligação íntima entre mãe e filhos, é a força que move na, na direção do cumprimento dessas virtudes, né? Então, são as duas coisas. É as duas coisas o amor materno. É um pouco de instinto animal, mas tem muito de virtude no devotamento e na abnegação que as mães demonstram. Kardec quer aprofundar, né? Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam seus filhos? E não raro desde a infância. Por que que acontece isso? Isso é um problema social que realmente vivemos, com o qual nós convivemos, né? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. E notemos sempre, né? Às vezes, não sempre. Então, por favor, meus amigos, aqueles que têm dificuldade de relacionamento com suas mães, não tomem isso como uma prova escolhida pelo filho. Porque outras vezes pode ser uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Então vejam, quando acontece isso desde a infância, pode ocorrer uma dessas situações. Ele pede para a gente rever a questão 392, né? Como é que a gente descobre? Bom, se a doutrina espírita, se a gente puder dar uma orientação com aquilo que o Espiritismo nos ensina, diríamos: não descubra, não descubra. Procure, no limite de suas forças, amar sua mãe que não te ama profundamente, o melhor que você puder, porque é só através do amor que se rompe essa condição, né? Se há essa antipatia entre os dois, se a mãe despreza o filho, seja qual for a razão, seja qual for a causa, e por isso Deus nos dá o esquecimento do passado quando reencarnamos, seja qual for a causa, o melhor a fazer é amar, o melhor a fazer é ser caridoso. O melhor a fazer é estender a mão, é compreender, ser indulgente, é praticar para com essa mãe a caridade no máximo que se possa, porque é somente assim que nós rompemos com os relacionamentos infelizes no planeta Terra, através do BIP, da benevolência, da indulgência e do perdão. É só assim. Se nós tivermos uma atitude contrária, uma atitude de devolver na mesma moeda, o relacionamento ruim não se dilui. Vejam que todas as dificuldades e aflições humanas são diluídas na doutrina moral do Cristo. Demanda tempo e esforço, com certeza, mas a recompensa é maravilhosa.
A recompensa é a boa vida, é a boa convivência, a recompensa é a felicidade íntima, a recompensa é o progresso moral, a recompensa é o bem-estar espiritual o tempo todo. Então, se pudéssemos dizer alguma coisa, não procuremos saber qual é a causa, mas se quisermos saber, basta olharmos para as nossas tendências. Não precisamos fazer nem aquela, aquele exercício, né, de hipnose para buscarmos outras vidas. Não. Vejamos as nossas tendências como elas são hoje. E aí então a gente pode ter um vislumbre do que fomos no passado, do que guardamos para essa existência, daquilo que precisamos tratar em nós mesmos. Bom, e estejamos tranquilos, né? Sigamos a nossa vida com essa diretriz de que o quadro não é injusto, isso é muito importante. O quadro apresenta não uma injustiça diante da lei divina, mas apresenta sim uma necessidade de reparação por parte desses dois espíritos, tanto da mãe que não ama, quanto do filho que é vítima, que é objeto, melhor dizendo, desse não amor. Segue a resposta. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Por isso dizíamos, né? Ame, mesmo que a mãe não ama, não o ame, não a ame. Ame você. Você ame o melhor que você puder. Porque de todos os obstáculos que você ultrapassar desse não amor, é você que será recompensado enquanto filho amoroso. É uma violação da lei da natureza, porque é da natureza que a mãe ame, que ela tenha amor materno, tanto quanto sentimento instintivo, quanto como virtude. Então, se ela não o faz, ela viola uma lei da natureza. A prejudicada é ela. Então, ame. Ame, inclusive, com empatia, porque ela está sob o olhar da lei divina. Última questão, meus amigos, e última resposta. Quando os filhos causam desgostos aos pais, aqui é o contrário agora, né? Não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então vejam só, agora uma análise do ponto de vista dos filhos, né? Bom, os pais não amam os filhos, mas os filhos também causaram desgosto. Então o pai realmente agora não precisa amar, né? Porque os filhos causaram desgosto. É assim mesmo? É isso que Kardec está perguntando, né? Não, claro que não. Porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles, dos pais, consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Questões 582, 583 e quem quiser avançar ainda, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem, né, desde o berço. Colhem o que semearam. Então, existe excusa? Não, não existe. Existe a missão materna, a missão paterna de encaminhar os filhos rumo ao seu progresso. Estejamos muito atentos, principalmente nos dias de hoje, no qual a educação dos pais tem concorrentes um tanto quanto desleais, principalmente dentro dos ambientes virtuais. E muitas vezes é mais fácil para os pais que estão cansados à noite entregar a educação dos filhos à tela do celular. Se a gente dá o celular, ele fica quietinho, ela fica quietinha e nos permite o descanso. Meus amigos, muita atenção. Muita atenção porque aquilo que o celular ensina na mais tenra idade é muito difícil de ser desfeito na adolescência e na idade adulta. Estejamos muito atentos à nossa responsabilidade enquanto pais. E tenhamos a confiança de que Deus, em sua suprema justiça, em seu supremo amor por todos nós, não descuida jamais do seu papel de pai amoroso. E que nós estamos sobre os seus cuidados o tempo todo.
E enquanto filhos de um Deus soberanamente justo, bom e amoroso, nós temos que nos colocar na posição de aprendizes da lei de justiça, de amor e de caridade que nós acabamos de estudar agora. Que estejamos atentos, espero que o estudo tenha sido útil. Lembrando sempre que os nossos estudos aqui são estudos nos quais nós procuramos esclarecer o livro dos Espíritos, trazendo exemplos, trazendo muitas vezes interpretações pessoais, procuramos fazer com a maior fidelidade possível ao texto, né? Mas, dadas as nossas imperfeições, também nem sempre conseguimos. O que estamos querendo dizer é que vale sempre revisitar o livro dos Espíritos, estudar novamente, ler mais uma vez, interiorizar, procurar colocar em prática. Isso tudo muda cada um de nós e vai mudar a nossa sociedade, desde o ambiente mais íntimo, né? Que é esse ambiente familiar, que foi a conclusão desse capítulo, até a expansão do ambiente de nossa vida social mais ampla possível. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais um estudo. Eu deixo, como sempre, o convite para continuarmos no próximo sábado o estudo do Livro dos Espíritos, começando o capítulo 12, que fala a respeito da perfeição moral. Espero que possamos estar juntos. Mais uma vez, um abraço fraterno a todos e, como sempre, eu deixo os meus votos sinceros de muita paz.